Boa tarde, paz do Senhor Jesus a todos vocês. Deus está a falar. Deus está a falar no livro de Tiago 2, capítulo 2, versículo 21, do 21 ao 26. Deus está a falar assim: Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bens vê que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. No 23, e cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Aqui embaixo tem uma comparação de Abraão com a... Deixa eu ler para vocês. Veja então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E que de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recebeu os missionários e o despediu por outro caminho? É uma pergunta. Ele está comparando a obra que Abraão fez pela fé que ofereceu o seu filho. Pela fé ele ofereceu o filho, né? E a Raabe, eu já chego lá. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem a obra é morta. Assim, sem a fé, a obra é morta. Aqui ele está comparando, né? Está comparando a fé de Abraão. Abraão era o pai da fé. Então, pela fé, Jesus, ele pediu um sacrifício, né? Que era dar o seu filho. Estava testando a fé do Abraão, né? Ele ofereceu o seu filho Isaque para sacrifício. E Abraão, ele tinha as obras dele e tinha a fé. Que pela fé que ele tinha, Deus pediu sacrifício e ele deu. Enquanto a Raabe era uma meretriz, né? Vocês sabem muito bem o que é. E tá comparando os dois. Porque Raabe, quando estava lá no... Quando o soldado invadiu lá, né? Soldados que Josué mandou o soldado, né, para lá onde a Raabe vivia. Lá ninguém acreditava em Deus, né, senão outros deuses. A Raabe não conhecia outro Deus. Ela conhecia outros deuses, porque lá ela era obrigada a se prostrar para outros deuses. Então, a partir do momento que o soldado entrou lá, ela conheceu o Deus, conheceu a obra dele, e eles prometeram a elas que quando fosse entrar lá, que pouparia a vida delas pelo o ato que ela fez. Ela não conhecia o Deus, né? O Deus de Jacó.
Mas a obra que ele fez, escondendo, né? Escondendo eles falaram que quando for invadir que ia poupar a vida. Então ela foi conhecida pela obra que ela fez, né? Mesmo adorando outros deuses, chegaram lá os missionários, né? Aqui tá dizendo aqui, os missionários, ela ofereceu essa obra que foi escondendo eles lá para não ser morto pelo soldado do rei lá. Então ela foi reconhecida pela obra, entendeu? Pela obra que ela fez. Diferente de Jacó. Jacó conhecia Deus e Deus reconhecia as obras. Através disso, a Raabe não conhecia Deus, mas por ela ter feito essa obra, ter escondido, Deus viu o sacrifício que ela fez, reconheceu as obras dela também por esse ato que ela fez, né? Então ela foi poupada quando foi invadido lá, ela foi poupada, todos morreram, né? E a Raabe saiu de lá e a partir desse momento ela serviu ao verdadeiro Deus, né? O verdadeiro Deus. Então assim, as nossas obras não é só Deus reconhece tudo que a gente faz de bom, né? Não só vamos lá? Veja então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Entendeu? O Abraão, desculpa, eu até falei errado. É Abraão, foi reconhecido, ele tinha a fé, mas ele também foi reconhecido pelas obras que ele fez, né? A Raabe, deu um exemplo aqui de Raabe, ela não tinha fé no nosso Deus. Ela servia aos outros deuses. Mas ela foi reconhecida pela obra que ela fez. O Abraão tinha a fé e a obra. Ele tinha fé e fez a obra, que ofereceu o sacrifício do filho. A Raabe, ela não tinha a fé, mas ela tinha a obra. E aqui não está falando que é justificado somente pela fé, e também pelas obras. E a partir desse momento que ela fez essa obra, esse ato caridoso de esconder, né? Ela foi reconhecida, eles foram lá, resgataram ela e ela veio e reconheceu o verdadeiro Deus, tá bom? Essa é a minha mensagem de hoje. Fique todos com Deus, na paz do Senhor Jesus.